Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Pulso Global dessa sexta-feira, dia 28 de novembro. Obrigada a todos que já estão por aqui nos acompanhando e eu quero já dar boas-vindas a Carlos Dias, nosso editor-chefe aqui no Pulso. Bom dia, Carlos. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem. Enfim, vamos fazer um programa tenso, né? Porque isso impacta, infelizmente, a vida de muitos poupadores. Mas nós vamos, ao longo do programa, discutir algumas possibilidades até de saída futura, né? No sentido de não pegarem tanto risco. Bacana. Quero dar boas-vindas também ao professor Paulo Kramer, nosso comentarista e especialista aqui do Pulso Global. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Bom dia para você, bom dia para o nosso editor-chefe, Carlos Dias, e bom dia a todos que nos acompanham. Como o próprio Carlos já trouxe, a semana está com um noticiário bastante movimentado e o Pulso Global dessa sexta-feira não pode deixar de falar sobre um assunto que tem tido tantos desdobramentos, o colapso do Banco Master. Esse é o tema central do Pulso Global de hoje. A decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master e a prisão do dono da instituição, Daniel Vorcaro, representam um capítulo final de uma série de polêmicas que envolviam o banco. A instituição operava sob risco de falência por causa do alto custo de captação e da exposição a investimentos considerados arriscados, com juros muito acima do padrão de mercado. Tentativas de venda, como a proposta do Banco de Brasília, o BRB, não avançaram. Todas foram interrompidas por questionamentos de órgãos de controle, falta de transparência, pressões políticas e menções ao Master em investigações. O Banco Master surgiu em 1974, inicialmente com outro nome. Ao longo das décadas, a empresa se tornou um conglomerado financeiro. Em 2010, o grupo expandiu para áreas como crédito, investimentos e gestão de recursos. Nos últimos tempos, começou a oferecer produtos com rendimentos muito acima do mercado, atraindo milhares de investidores. E a partir de 2022, começaram a surgir aí as dúvidas sobre a saúde financeira do banco, diante da captação cara e da exposição de ativos de riscos e das negociações de venda que não avançaram. Em maio, com as dificuldades de caixa, o banco obteve uma linha de crédito emergencial de 4 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Créditos, que foram renovadas por 2 vezes. Segundo a Polícia Federal, as investigações envolvendo o Banco Master começaram em 24, após uma requisição do Ministério Público Federal. E o objetivo era apurar a possível fabricação de carteiras de créditos falsas por uma instituição financeira. E para começar a nossa conversa, eu quero pedir ao Carlos que faça aí uma análise mais ampla sobre o Master e esses valores todos que estão em jogo. Olha, sinteticamente, primeiro vou dar bom dia ao professor Paulo Kramer, que não o fiz no começo do programa. Professor, uma alegria tê-lo aqui conosco. Mas, em síntese, é um banco que escolheu um determinado nicho de operação. Esse nicho de operação ficou vinculado a pequenos poupadores, investidores até R$250 mil, porque é dali a garantia formal do limite do Fundo Garantidor de Créditos. Então, ele se especializou nisso e ele foi para o mercado com uma força pesadíssima, porque ele aplicava nos seus CDBs retornos de 120% até 140%. Para as pessoas terem uma ideia, né, isso o CDI, né, acima do CDI. Então, o que acontece? Bancos normais, bancos que têm, vamos chamar assim, uma vida regular e não operam numa especulação efetiva, né, eles oferecem, às vezes, 98%, depende da questão de mercado, né? A questão, logicamente, de procura em relação a financiamentos, né? Eles captam. O que é o CDB? É um certificado de depósito bancário onde você coloca por um determinado tempo estabelecido, pode ser 30, 60, pode ser 2 anos, enfim. Você emite um CDB e você remunera aquele credor, né? Então, aí o que o banco faz? Com aquela captação,
ele oferece no mercado em operações mais vantajosas, obviamente, aquela que ele captou. E ali tem um spread. Então, o mercado às vezes oferece 101 do CDI, 103 do CDI, 105 do CDI, você vê, chega até a ver 110. Agora, 120, 140. Então, qual foi a situação do Banco Master para a gente pontuar rapidamente? Ele olhou que o fundo garantidor é efetivo e, de fato, ele garante os depósitos que vão até 250 e ele focou nesse nicho. E fez uma força de captação pesadíssima, pagando juros maiores nesse CDB, rentabilidade maior. Agora, logicamente, isso revelou um risco interno, porque ele teria que captar esse recurso para aplicar em alguma atividade que rentabilizasse a mais do que isso. E, logicamente, houve uma série de descasamentos. Aí começou a questão das fraudes, produzir, por exemplo, ativos lastreados em, enfim, coisas inexistentes, começou a gerar produtos e papéis que não tinham segurança nenhuma do ponto de vista de risco. Então, o próprio banco em si tem falha de compliance, tem falha efetivamente do risco de crédito, enfim, e uma série de outras coisas que nós vamos discutir. O ponto central há uma falha no FGC. Isso é uma intervenção estatal que a gente precisa colocar para essa obrigatoriedade, embora o fundo seja dos bancos, né? Quer dizer, os bancos que compõem os valores desses recursos, mas a gente precisa discutir um pouco melhor sobre isso. A decretação da liquidação do Banco Master pelo Banco Central dá origem ao maior resgate feito pelo Fundo Garantidor de Crédito em seus 30 anos de existência. Segundo estimativa do próprio FGC, os pagamentos somarão 41 bilhões de reais para mais de 1 milhão de pessoas com investimentos segurados pelo fundo. E esse seguro-depósito foi criado para evitar corridas bancárias e proteger os pequenos investidores. No Brasil, ele surgiu em 1995, num contexto ali de reestruturação do sistema financeiro pós-Plano Real, seguindo recomendações internacionais. Desde então, o FGC funciona como uma associação sem fins lucrativos financiadas pelos próprios bancos que contribuem de acordo com o volume de recursos garantidos. O limite de cobertura, inicialmente, foi de R$20 mil por depositante, mas ao longo do tempo ele foi ampliado e pode chegar até R$250 mil atualmente. Em março de 25, a instituição detinha um montante de 62,2 bilhões de reais em depósitos elegíveis ao Fundo Garantidor de Crédito. Esse volume, por si só, professor Kramer, deveria sinalizar uma dependência excessiva aí dos mecanismos de proteção? Sim, porque, veja, quando a gente fala que o Fundo Garantidor de Crédito é formado pelo dinheiro dos bancos, a gente quer dizer que esse é dinheiro do público, que acredita nesses bancos e lá deposita os seus valores, lá deposita as suas economias, compra, eventualmente, papéis aí para investir, etc. Agora, a coisa que me chama a atenção, Natália e Carlos, é a recorrência desses escândalos. Vocês sabem que nos romances, nos contos, nas crônicas do Machado de Assis, né, a gente já encontra referências ao chamado encilhamento. O que foi o encilhamento? Foi uma política econômica do início da República. O ministro da Fazenda e eminência parda de todo o governo republicano provisório era o jurista Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele achava o seguinte: o Brasil não cresce porque tem uma deficiência, uma insuficiência de meio circulante. Então, o que a gente faz? A gente imprime dinheiro, despeja mais dinheiro no mercado, para que então as pessoas possam, os empreendedores possam investir, etc, etc. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: em vez disso, banqueiros espertalhões associados a figurões do governo criaram empresas fictícias, empresas de papel, empreendimentos, enfim, projetos, né, que não existiam. Então, é aquela história. No final do encilhamento, quem lucrou, embolsou. Quem bobeou, se ferrou.
É isso mesmo. E sinais de fragilidade do banco já vinham aparecendo há algum tempo. Um deles era o custo, como o próprio Carlos já trouxe aqui, de captação muito acima da média, como os CDBs remunerando 140% do CDI e acompanhado por um crescimento dos depósitos elegíveis ao FGC. Isso já deveria ser suficiente para que os investidores e órgãos de controle desconfiassem dessas transações, Carlos? Olha, do ponto de vista dos órgãos de controle ou de fiscalização, sem dúvida nenhuma. Por quê? Na verdade, é um volume extremamente expressivo e uma estratégia de captação onde se percebe que a parte garantida do FGC entraria tranquilamente numa operação simples. O grande problema que isso ocorre é que, na verdade, ele gera uma fragilidade sistêmica no mercado, porque na medida em que o investidor, quando ele tem que aplicar o seu recurso, ele necessita, obviamente, Natália, de fazer uma análise de risco, analisar a instituição, analisar o produto que está sendo oferecido. Só que quando ele tem uma garantia de que pode quebrar o banco e até 250 mil eu estou garantido, o que acontece? Começou a carrear fluxo de recursos fortíssimos em cima dessa proposta de rentabilidade do tal CDB do Banco Master. Só que aí qual é o outro lado? De certa forma, o investidor garantido. Mas, por outro lado, quais seriam as opções do banco de rentabilizar esse recurso captado? Aonde eles iam colocar dinheiro suficiente em operações que devem gerar rentabilidade no mercado, ou teria alguém, ou algum tipo de operação comercial, alguma operação industrial, enfim, qualquer linha que seja, que conseguisse absorver essa captação que o próprio banco vai pagar em cima, por exemplo, de 140% do CDI. Quer dizer, então, quando você oferece 100% no CDB, você está oferecendo, logicamente, uma taxa do dinheiro efetivo que você captou, que está lá, que é o preço do custo de dinheiro, que são os depósitos interbancários, e está fixado. A Bolsa de Valores emite diariamente a indicação desse preço médio. Agora, você vai a 40% disso. Eu não estou exagerando, ele minimamente era 20%. Então, o que aconteceu? Essa força que ele usou para a captação, ele deveria pegar esse dinheiro e, logicamente, acima dos juros que ele prometeu de pagar, ele tem que ter uma atividade que retorne no mesmo grau ou maior dessa rentabilidade. Então, ele começou a produzir papel, porque ele precisava correr atrás de prazo, porque quando vencia o CDB, ele precisava liquidar e pagar. Então, exatamente. O que acontece? Ele emitiu um novo mais com outras datas e aí ia fazendo esse casamento. Em algum momento, não tem como, esse descasamento ocorre e aí há a ação, logicamente, de liquidação. E entra a condição do FGC, que, na verdade, na minha visão, e acho que precisa ser mudado isso, foi o promotor dessa primeira ação deles. E, por último, o que tem? O que eles fizeram? Eles começaram a colocar também papéis lastreados em empresas da família, sem sustentação adequada, sem uma avaliação, né, daquelas empresas, se elas têm capacidade de absorver o crédito que está sendo dado. Fez isso até numa clínica de Minas Gerais, que botou perto de 300, um pouco mais de 300 milhões de reais. Então, aí sim, aí começou para tentar fazer esse casamento de prazos dos títulos que iam vencer e, infelizmente, né, porque na verdade é muito triste a gente assistir isso, porque leva uma insegurança geral no mercado, não houve possibilidade de continuidade da operação do banco, não tinha como. Aí depois vamos falar sobre, né, BRB, outras coisas, mas o importante é o seguinte, a tese que ele usou foi de segmentar e as garantias estarem no FGC e não nos títulos na liquidez do próprio banco. Professor Paulo, a gestão de risco foi no mínimo negligente e, no pior do cenário, cúmplice? Olha, eu diria para você que isso mostrou, além de mostrar as deficiências fiscalizatórias do Banco Central,
mostrou também a fragilidade, né, do que eu chamo de establishment do compliance no Brasil. O nome que a gente queira dar, integridade, compliance, conformidade, né, accountability, né? O fato é que muitos desses profissionais, em vez de lerem com atenção os sinais evidentes que o mercado já emitia, né, e informarem a opinião pública, preferiram ir puxar o saco do Lula, da Marina Silva, na COP30, espalhar alarmismo climático, tá certo? Em vez de cumprir a sua obrigação, são profissionais de compliance, então vamos trabalhar nisso aí, vamos oferecer um sistema de early warning, de aviso antecipado à sociedade, para os problemas que estão vindo aí pela frente. E hoje, Carlos, qual a sua avaliação sobre essa capacidade do regulador de antecipar e mitigar os riscos sistêmicos? Olha, antes eu queria fazer só uma complementação rápida que o professor colocou, que tem a ver com o que você me pergunta. A cultura do Banco Master era uma cultura de fraude, porque o volume produzido de papéis sem lastro não teria como passar num compliance, né, numa área interna de controle, né, se a operação toda não tivesse comprometida na cultura da organização. Então, quer dizer, era um sistema de proteção também interno, porque eu não vi, pelo menos, não tenho conhecimento de algum, por exemplo, funcionário que tenha delatado essa operação, que tenha saído, né, um auditor. Por exemplo, as auditorias independentes, externas, né, não verificaram isso. Então, eu acredito, Natália, que essa organização interna, ela poderia ter sido percebido pelos órgãos de fiscalização. Porque, tranquilamente, só o grau de oferta, né, em termos de retorno remuneratório desses certificados de depósito bancário que eram oferecidos ao mercado é um indicativo fortíssimo de um banco que necessita de uma alta liquidez. Então, ele precisava não só, como a gente já falou anteriormente, ele precisava de recursos para pagar aqueles que estavam vencendo, então ele tinha que ampliar a força de crescimento das rentabilidades para exatamente captar mais e fazer, vamos dizer assim, a liquidação dos outros títulos que estavam vencendo. Então, eu acredito sim que houve falhas e também teria condições de percepção muito objetiva, porque hoje todos os sistemas, é tudo basicamente eletrônico, informações. Como é que você tira, por exemplo, tem uma nota de crédito, uma antiga, como é que chama? Nota promissória, né? Que a gente falava assim mais antigamente, e isso tudo é registrado. Então, quando você registra uma nota promissória de uma companhia e você empresta um dinheiro a ela, você tem lá um CNPJ, você sabe qual é a atividade, sabe quantos funcionários tem, quanto foi o seu faturamento ao longo do ano, você tem acesso à possibilidade de balanço. E aí, simplesmente, Natália, ninguém observou isso. Agora, repito, só o grau de oferta, né, a esse nível de rentabilidade de CDB já deveria chamar a atenção das autoridades regulatórias, notadamente o Banco Central. Exato. Uma nova rodada de regras do Banco Central, que entra em vigor em junho do ano que vem, exigirá que bancos que ultrapassem certos limites de captação segurada invistam o excedente em títulos públicos e paguem o dobro do prêmio ao FGC. Porém, essas medidas se concentram apenas no banco emissor. E falta agir também agora sobre o outro lado, né, da equação, como os investidores e os intermediários que vendem esses produtos. Correto, professor Kramer? Correto. Veja, foi uma falha. Eu estou aqui supondo que se trata daquilo que como eu e o Carlos conversamos anteriormente, se trata de um erro culposo e não de um erro doloso, um erro voluntário, né? Todo mundo aí falhou, E aqueles poucos profissionais que ousaram soprar o apito de alarme, né, como 4 gerentes
da Caixa Econômica Federal, que aconselharam que a Caixa não investisse 500 milhões de reais, quer dizer, meio bilhão de reais, em papéis que se provaram podres do Master, esses gerentes foram punidos, eles não foram demitidos, mas perderam as suas gratificações por falar a verdade. E aí eu trago uma questão, é preciso criar os incentivos, mais incentivos, na verdade, para que o investidor segurado avalie o risco do banco? Olha, eu acho que aqui é o nosso papel, Natália, porque a gente explica um pouco, e isso é a tendência, né, do programa, o que a gente trabalhou na sua concepção, é de dar uma consciência efetiva, né, às pessoas que possam fazer a sua proteção do seu suado capital, né, do seu trabalho honesto e depois não se ver em situações difíceis. Mesmo que tenha essa condição de receber esse recurso, mas é sempre um grande risco, porque o país, o Brasil, é um país das fraudes, né? O país onde quem simplesmente opera nas sombras, né, do mercado, ele tem uma segurança perfeita, e aqueles que estão num grau de risco ou são expostos maior a esses riscos que a parte regulatória não foi suficiente para controlar, é uma situação extremamente desconfortável. Então, eu vejo o seguinte, que a cultura do banco, com essa situação que já falamos, ele não tinha minimamente nenhum controle interno. O controle interno simplesmente ou era ignorado ou simplesmente não existia. Então, havia elementos suficientes externos para que se pudesse observar esse comportamento e essa tendência. E vejo que o fundo garantidor, independentemente de você ter limites, aportes dobrados, etc., ele vai continuar sendo um instrumento que vai gerar uma confiança natural do investidor. E aqui o que nós temos que dizer, quando você aplicar o seu dinheiro, desconfie de tudo. Até o título público, dependendo da relação dívida-PIB, há uma possibilidade de uma quebra, no sentido de ou alongar prazo ou não pagar, enfim, haver alguma maneira de que você não receba o seu investimento. Então é importante o retorno do seu investimento aplicado. O importante é que haja uma cultura de formação para que haja uma decisão. E aí, como você comentou logo nessa observação, a pergunta para o professor também, e as instituições que foram aquelas que colocaram isso no mercado? Existe um fator, né, que se chama de risco moral. O que significa isso? Por exemplo, você tem um assessor de uma companhia dessas que coloca esses produtos no mercado. Porque às vezes o que acontece? O banco pega, ele emite, por exemplo, um CDB, e aí tem uma entidade que tem ampla capilaridade do mercado, pega aquele CDB, coloca na base de oferta dos seus clientes e é remunerado com uma comissão pelo o banco que emitiu o CDB. Então, o que acontece com o fundo garantidor? Vou ser bem sintético agora. O fundo garantidor, ele dá uma força de risco arrojada para um investidor que pouco conhece o mercado que está atuando. Então, esses assessores de investimento, através de comissões gordas, por exemplo, no Banco Master era 4%, 5% as entidades recebiam. E aí, você vê, nós estamos falando de 40 bilhões, 41 bilhões. Então, essas entidades, se você calcular de forma bruta 5%, você vai ver o grau de recurso. E aí, o que acontece? Essas próprias entidades, elas não examinaram o risco que esse banco estava dando aos seus próprios clientes, aqueles que operam com essas instituições financeiras. Simplesmente por quê? Porque, olha, se der problema, até 250 está garantido. Então, esse risco moral de indicar um papel podre para os seus clientes, eles se abstiveram. Deixaram rolar porque tem o fundo garantidor. Então, o que vai acontecer? No mercado, ele vai perder,
vamos dizer assim, uma credibilidade em função de produtos baixos que têm, às vezes, uma capacidade de rentabilidade baixa, mas que são seguros, porque quem investe em CDB, por exemplo, é o perfil conservador. Ele não está indo numa renda variável, está indo numa renda fixa, ele sabe quanto vai ganhar. É um investidor que está entrando no mercado, né? Exato. Então, o que acontece? Se você quebra isso, todos os outros vão sofrer da mesma maneira, porque tem que lembrar, esses poupadores não têm conhecimento assim muito forte e não têm capacidade de análise. Então, o que seria, resumidamente? Uma análise, um rating sobre o papel. Né? Uma instituição privada desvinculada de interesses políticos ou até mesmo no próprio setor, né? No sentido do banco em si, e ele dizer o seguinte: olha, você captar esse papel, o risco é A, risco é B, risco é C, enfim, classifica o grau de risco. Eu acho que é o único ponto, e via mercado. E outra coisa, não acho interessante a manutenção desse fundo garantidor. Tem que ter a aplicação da lei, que é a questão que já está regulada em relação a crimes do mercado financeiro. Não consigo conceber que uma operação como essa simplesmente não tenha sido maquinada. Ela não ocorre por acaso. Ela é planejada e bem executada para ferrar os outros, né? E para se salvar. E vou conectar essa fala do Carlos agora com o que o professor Paulo estava dizendo, inclusive trago a pergunta. É necessário que as corretoras e os demais distribuidores ofereçam informação mais clara, com mais transparência mesmo, e respondam por essas omissões ou erros, como você mesmo disse, professor Paulo. Esses são passos essenciais para evitar novas quebras bilionárias? Não tenha dúvida, Natália, porque, olha, uma regra que é óbvia, né? Mas às vezes, como dizia o Nelson Rodrigues, o óbvio ululante faz careta para a gente, planta bananeira na nossa frente e nós fazemos questão de não levá-la em conta. Uma regra óbvia é a seguinte: quem faz captação não pode fazer rate. Quem faz rate não pode fazer captação nem aplicação, né? Tem que ser uma agência realmente independente e, de preferência, que não seja governamental, que seja privada. Muito bem. A gente está caminhando aí para o final do programa. Eu vou chamar um break rapidinho, que daqui a pouco a gente volta com outras perspectivas sobre o Banco Master. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Sejam bem-vindos de volta ao Pulso Global dessa sexta-feira. Estamos falando de Banco Master, todos os desdobramentos que temos até agora dessa quebra, né, do banco que trouxe um prejuízo bem considerável. Quero agradecer a audiência de cada um, os comentários, opiniões, e quero dizer que o Pulso Global é uma extensão do canal Mundial Telenotícias, é o nosso programa de economia aqui do Mundial Telenotícias. Agora eu vou trazer a conversa para uma outra perspectiva do caso. A presença dos bancos estatais como competidores diretos nesse mercado distorce a concorrência e cria um ambiente propício para a alocação ineficiente de capital, Carlos? Olha, essa sua pergunta é tipo assim, o caminho que deve ser adotado a partir desse momento. Por exemplo, os bancos estatais, eles devem ter uma limitação de ação, não tem que operar no campo do varejo. De repente, podem ser, eventualmente, gestores de fundos, né, estatais que colocam no campo do desenvolvimento, né, podem operar nessa linha mais direta do ponto de vista regional, embora esse banco aqui de Brasília, regional, etc., mas é só um nome, né? Então, tem que ter uma... Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um conjunto de unidades do campo financeiro que operam regionalmente, que tem seus registros para operar em determinadas regiões. É o que devia acontecer aqui com os bancos estatais. Por exemplo, você tem lá a questão do Banco do Nordeste. Então, recebe os fundos, opera, aplica, mas tem uma auditoria própria, independente, tem um compliance rigorosíssimo que deve ser feito e descentralizar, como eu falei, porque hoje no Brasil essa operação é direta. Você vê, o BRB,
ele, na verdade, o que ele deu? Ele deu fôlego à fraude praticada no Banco Master, porque ele pegou ativos que eu duvido que o banco não soubesse, de alta fragilidade e baixíssima capacidade, por exemplo, de terem liquidez, e ofertou recursos para o banco. Botou, acho que 10 ou 12 bilhões no caixa do Banco Master. E isso alavancou ainda mais a posição dele de ampliação de seu risco no mercado. Nós estamos falando de um fundo garantidor que deve ter, basicamente, em ordem de grandeza, 150 bilhões de reais. O Banco Master ofereceu um risco de crédito efetivo, né, na faixa de 62 por aí, 62 bilhões de reais. Então, quer dizer, acima de 50% do fundo que garante. O que vai acontecer com esse fundo? Ele vai perder esse recurso, os bancos vão ter que recolocar, e esse custo vai ser repassado para o sistema todo de crédito. Porque o banco simplesmente não vai pegar o dinheiro próprio, né, que tem lá na sua condição, ele vai, logicamente, ter que remunerar isso, porque esse custo passa para o consumidor, passa para aqueles que trabalham de maneira correta e para investidores corretos. Então, eu acho que precisamos fazer duas coisas importantíssimas. Primeiro, vamos chamar assim, aí o professor pode me ajudar, melhor um compliance moral daqueles que distribuem recursos, por exemplo, dessas instituições financeiras privadas. Tá? Tem que ter regras claras e eles têm que receber sob determinadas condições e risco. Então, é como você mostrar uma informação. Às vezes você passa um e-mail numa empresa, só para simplificar a conversa, ele diz assim, ó, esse e-mail se destina a fulano de tal. Qualquer violação a respeito dessa condição é considerado crime ou falta grave, ou o que for. Então, se aquilo vaza ou se alguém se apropria daquilo, já sabe que está havendo um erro. Então, quando você fizer essa análise de risco, você vai fazer da mesma maneira. Você quer tomar esse risco? Né? Você vai ter rentabilidade. Agora, a chance desse negócio não avançar bem para o seu investimento, você perder, etc., pronto, vai acontecer e você vai perder. Você está sabendo, você vai lá e investe. É o caso do COI, né, que aconteceu das operações estruturadas, né? Certificado de operações estruturadas. Teve gente aí aquela empresa que, irrigada com recursos públicos, a Ambipar teve gente que aplicou 100 mil reais e recebeu 9 mil. Então um absurdo. Agora, puxando de novo para o BRB, né, para o Banco de Brasília, professor Paulo, as investigações apontam aí cerca de 10 bilhões de reais em que o BRB aceitou do Master, né? Como é que o senhor avalia esse envolvimento todo? Olha, eu faço minhas as palavras do nosso editor-chefe, Carlos Dias. Banco estatal não deve atuar no varejo. Eu vou dar aqui mais um exemplo. Eu pergunto, vejam só, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, os quatro têm serviço de cartão de crédito, o BRB também, que eu saiba, serviço de cartão de crédito e cartão de débito. Eu pergunto, o que o Banco do Nordeste, o que o Banco da Amazônia tem que emitir cartão de crédito e de débito? Tem que atuar no varejo? Não. Eles têm que atuar dentro de uma diretriz de política pública de promoção do desenvolvimento regional, né? Mas aí com compliance para valer, fiscalização, prazos de cumprimento desses projetos e por aí vai. Porque senão não adianta. Olha, eu queria compartilhar isso com vocês, não gostaria disso, mas sou obrigado. Eu sou muito pessimista, viu, pessoal? Porque o meu mestre, Antônio Paim, filósofo, analista político, historiador, que já morreu há algum tempo, ele era um filósofo kantiano e dizia o seguinte: o problema, meus filhos, é que a base moral da sociedade brasileira é muito frágil. E isso eu não sei como resolver, sinceramente. Esse é um ponto, e eu acho que o Carlos também pode trazer mais argumentos sobre essas regras de compliance ali que eram existentes, mas dúbias, né, Carlos?
É porque, na verdade, é o seguinte, o colchão de imoralidade está no fundo garantidor de créditos, infelizmente. Porque quando você poderia, de forma ilimitada, produzir um conjunto de assessores de investimento que dissesse o seguinte, olha, está 140 do CDB, 140% do CDI. Fechado? Fechado. Só o seguinte, aplica só até 250 aqui por CPF. Porque se tiver algum problema, a gente sabe que vai ter a garantia do fundo. Perfeito. Né? Isso aí, na verdade, como o professor colocou muito bem, o professor Paulo Kramer, ele disse isso é uma posição moralmente inaceitável, porque você não só transfere o risco para aquele que você é, em tese, um orientador de investimento, e uma pessoa que você tem segurança que vai lhe dar as melhores informações e vai mitigar os riscos em função do seu perfil, eles transformaram um produto de renda fixa num produto de altíssimo risco. Então, e ao mesmo tempo, essa alocação indevida, ela vai gerar um conjunto de distorções no mercado. Por quê? Porque na medida que houver eles falam que não tem risco sistêmico. Tem sim, porque ninguém controla essa onda de riscos. Porque, independentemente de ter sido no Banco Master, isso vai alcançar outras instituições e vai fragilizar a confiança do investidor. O investidor que tem poupança, por exemplo, que tem uma possibilidade pequena de ativos concretos para investimento, ele simplesmente vai sair desse mercado, vai jogar o dinheiro na poupança porque tem a segurança de governo, etc., só que vai ter uma baixíssima rentabilidade. Então, você prejudica aquele pequeno poupador que, independentemente do que se discute, do que se fala na imprensa de uma maneira geral, aliás, não está se falando absolutamente nada de construtivo da imprensa tradicional, mas aquelas, por exemplo, que as pessoas assistem, o que ela vai fazer? Ela vai recuar, vai tirar o dinheiro, ou vai botar no colchão, ou vai colocar, por exemplo, numa poupança, e vai perder a rentabilidade. Fora o que a inflação já consome. Se a gente observar bem, eu concluo, né, você está com uma taxa Selic de 15%. Perfeito? Então, se você pega a inflação de hoje e você tira 4,5%, né, você tem aí você tem 11,5%, você tem 10,5% de juros efetivos, né? Tirando a inflação, perfeito? Você tem 4,5% de inflação, 15 dá 10,5%, perfeito? Então, o governo, ele está pagando exatamente, o Estado brasileiro, nós, né, que quando o governo vai captar, aquele que coloca dinheiro, ele está tendo uma rentabilidade garantida baixa inflação de 10 e pouco, né? 10,5%. Agora, na hora que você compete com o governo federal, com os títulos federais, você tem que ter o quê? Uma margem maior de oferta de recurso. Então, na hora que esse dinheiro ele já migra para a poupança, na hora que você enxuga esse recurso, você não tem uma circulação maior de dinheiro para que se possa, de forma privada, a captação, você oferecer a outros setores. Parece um pouco confuso, mas é a realidade, porque na verdade você ainda está tirando de recursos, fora que o governo já está tirando, você já tira da força, por exemplo, da circulação de recursos para investimento, colocando em poupanças não rentáveis. Então, esse dinheiro também sai do mercado. Fora toda a insegurança jurídica, né, professor Paulo, que também pode comentar sobre isso. Não tenha dúvida, porque veja só, Carlos, o Estado, ele acaba produzindo essa crise de confiança e contribuindo para o subdesenvolvimento permanente do nosso mercado de capitais. Porque o desenvolvimento sustentado a longo prazo, né, que não é voo de galinha, mas é uma coisa que se mantém ao longo do tempo e traz benefícios para a sociedade, esse desenvolvimento precisa estar baseado no mercado, e o mercado precisa se armar de condições
de instrumentos, de instituições, de regras, né, mais modernos, né, que deem um leque de opções seguras, né, maior para os investidores, porque, na verdade, é da agência humana, das escolhas dos indivíduos que nasce a riqueza da sociedade, como nós sempre dizemos aqui. O Estado, ele não cria riqueza, ele, no máximo, ele aloca, e como nós sabemos, nem sempre aloca bem essa riqueza. E antes da gente continuar nesse assunto de envolvimento estatal aí nos bancos, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Fiquem aí que a gente já volta. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Muito obrigada para você que está aqui nos acompanhando hoje, por essa audiência tão boa aqui nessa sexta-feira no Pulso Global, que faz parte da expansão do canal Mundial Telenotícias, nosso programa que sempre traz análises das interferências das ações políticas e geopolíticas na economia do Brasil e global. Inclusive, o Pulso Global tem uma missão de se transformar em um ponto de partida para outros produtos na área de formação, como masterclasses, cadernos de conjuntura e livros. Inclusive, o Carlos tem um recado sobre um caderno do Banco Master. Perfeito, Natália. Olha só, nós produzimos aqui no Pulso Global um caderno com esse mesmo título, né? O Colapso do Banco Master. Pedia para o Guilherme colocá-lo na tela e estamos aqui juntos. O que acontece? Esse caderno, ele faz uma indicação e uma análise abrangente de todo esse caso do Banco Master. Lógico que um programa de 1 hora a gente não consegue tocar em todas as nuances que esse caso tem. Então nós produzimos esse caderno, a descrição está lá na bio, né, do link que você pode adquirir. O preço é simbólico, é R$ 6,50, né, em real, tá? Não é em dólar. Agora, o produto é de uma excelente qualidade e a gente vai produzir outros para ajudar nessa formação, né, de cuidado que você precisa na hora de você decidir, não só investimentos, mas você decidir como fazer o seu orçamento doméstico, usar suas finanças pessoais. Então, esse é um caderno que indica claramente os riscos do mercado que você está entrando e você não tem o menor conhecimento e também não tem nenhuma proteção. Então, está lá, o colapso do Banco Master, está na descrição desse programa lá no canal do YouTube, no link. Você clica e vai direto para a loja e adquire. E depois, por favor, fale o que você achou desse nosso produto. Porque querendo ou não, é uma fonte de informação consolidada que o Carlos consegue trazer nesse caderno, junto com nosso time de especialistas, o próprio professor Paulo, e é importante para que você possa se manter sempre atualizado com as informações, com fontes checadas e confirmadas. Agora, voltando para o assunto que é muito importante também, né, Carlos e professor Paulo, a mistura das funções quando o Estado simultaneamente regula e compete, pode criar conflitos de interesse? O BRB, por exemplo, ao atuar como investidor no Banco Master sem a fiscalização que um competidor privado sofreria, exemplifica essa dualidade perversa, Carlos? Não, sem dúvida, porque eles são extremamente fortes, né? Existe, o professor Paulo Kramer colocou de uma maneira muito clara, existem influências políticas em decisões econômicas, mas não são decisões econômicas do ponto de vista macro, né? É tipo como aconteceu com os fundos de pensão nas distorções produzidas pelo governo Lula, pelo governo Dilma, uma série de fraudes. Você vê hoje os pobres trabalhadores dos Correios estão pagando um adicional no seu contra-cheque pelos rombos que foram gerados. É a mesma posição, é a mesma cultura em que
se apropria de recursos, né, de pessoas sérias e honestas e se coloca em projetos que não têm a mínima possibilidade de ficar em pé. Nenhum comitê de crédito que fosse ser acionado para um investimento, por exemplo, de alguém que usasse o seu próprio capital e tivesse essa condição de recurso, aprovaria. Então, a Caixa Econômica queria dar um reforço comprando os CDBs do Banco Master. A própria ação do BRB, que é um banco de formação e controle político, não tem dúvida nenhuma, então escolhe os ativos que quer. Os próprios gestores, por exemplo, de fundos de pensão estatais, aplicaram bilhões de reais em CDBs do Banco Master. E será que nenhuma dessas pessoas tinham noção do que estava acontecendo? Avaliaram nos seus comitês de crédito mesmo os riscos inerentes a uma aplicação nesse grau de porte e risco? Então, eu acredito que isso é uma coisa importantíssima e que esses bancos, como a gente já tem um certo consenso aqui na nossa mesa, em relação de bancos estatais, eles serem alijados de operação ampla do ponto de vista de varejo e sejam instrumentos, né, pelo menos honestos, né, na aplicação de recursos de desenvolvimentos regionais, porque, infelizmente, nessa nossa Constituição tem um conjunto de fundos produzidos para desenvolvimento, mas só desenvolve o bolso de malandros, como a gente assistiu aí, desculpe o termo. E com essa falência a gente consegue ver, inclusive, chega de novo ao ponto da necessidade aí de um livre mercado mais forte, né? Mudanças estruturantes do país, como reformas para serem analisadas pelo Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia, professor Paulo? O problema, né, Natália, é que essas reformas, elas estão, ou são, digamos assim, excessivamente tímidas e incompletas, como é o caso da reforma administrativa, que se transformou num campo de batalha de corporações, né, para saber quem é que se dá melhor ou quem se dá menos mal, né, e outras reformas, né, microeconômicas que estavam avançando paulatinamente no governo anterior, no governo do presidente Jair Bolsonaro, elas estão simplesmente paralisadas pela brigalhada política no Congresso. Agora, eu gostaria só de falar duas coisas. Primeiro, reforçar aqui a excelência do caderno de conjuntura. Vocês podem comprar, quem dos outros, vocês podem comprar tranquilos, porque não tem conflito de interesse, não tem crise de compliance. E a segunda lembrete que eu faço é o seguinte: nesta sexta-feira, hoje, às 8 horas, na UNB, na Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, um evento importantíssimo que é uma homenagem póstuma ao Charlie Kirk, Cristianismo e Democracia. Por favor, quem estiver aqui em Brasília, compareça, porque vale a pena. Convite realizado, recado dado, professor Paulo. Muito obrigada. E eu acho que é importante a gente levantar também o assunto de reformas, mas qual seria a melhor solução, Carlos, ao seu ver, para conseguir evitar essas fraudes bancárias? Olha, eu diria sempre pelo lado punitivo num primeiro momento, porque nós precisamos ter uma legislação rígida, né, que faça com que seja efetivamente operado essas descentralizações de mercado, operações não concentradas, não vínculo direto, por exemplo, com instituições, porque as próprias instituições financeiras elas se financiam entre si, elas têm uma troca de liquidez entre elas, mas isso dentro do campo privado. Isso funciona muito bem, isso ajuda a regulação, ajuda, por exemplo, em algum momento de baixa liquidez que teria, por exemplo, uma determinada instituição financeira, porque é alguma coisa sazonal, alguma coisa nesse sentido. A própria estrutura, né, de regulação privada pode gerar um equilíbrio maior sobre isso. O que nós estamos falando é que o sistema de intervenção estatal ele distorce efetivamente esses graus de segurança, porque em última instância, e eu diria até em primeira, é exatamente o poupador.
Porque a instituição financeira, na verdade, ela é uma intermediária de recursos, ela não vive simplesmente para si própria. Ela intermedia a alocação, ela pega recurso no mercado, escolhe uma condição de aplicação mais adequada, porque que tem demanda, né, sobre isso. Então você, por exemplo, captou um recurso de um determinado poupador. É a mesma coisa com o aluguel de um imóvel, né? O dinheiro é um aluguel. Então, quem tem poupança, quem tem recurso, ele aluga para o banco esse recurso, que paga a ele um determinado valor pelo aluguel, que se chama juros, e esse recurso, o que o banco faz? Ele escolhe as melhores aplicações em função de demandas que existem no mercado, com garantia, empreendimentos de médio e longo prazo, de curto ou para consumo, ou o que for, desde que aquele tomador tenha capacidade de pagamento, tenha grau de liquidez, etc. E ele cobra uma taxa maior, remunera um lado e se remunera do outro. Então, isso é o fluxo normal de mercado. Se isso acabar, que isso acaba com a intervenção efetiva do Estado, fazendo uma competição predatória e desregulamenta, vamos chamar assim, as relações normais e incentivos naturais de projetos de consumo e desenvolvimento, aí não tem como. Eu não vejo como não responsabilizar de forma rigorosa, que você não tenha descentralização, que você também não fortaleça as estruturas regulatórias, mas também internamente com força punitiva contra as omissões e também, logicamente, ação dolosa. A questão culposa, erros podem acontecer e aí você tira de função, muda, pode até demitir, etc., mas não criminaliza. Não houve a intenção, né, dolosa de você cometer o erro. O que nós estamos vendo no Brasil é o contrário. A coisa é premeditada, é preparada. Aí você gera um fundo de sustentação em braços políticos que operam em bancos estatais. Até uma hora que o próprio mercado, porque na verdade o que aconteceu com o Banco Master é uma reação do próprio mercado. Porque as operações que ele fez gerou um descasamento de liquidez, ele não tinha recurso para cobertura e sofreu a intervenção. Eu queria, inclusive, trazer essa pergunta para o professor Paulo. Como é que o senhor está avaliando esse envolvimento de político no caso Master? Natália, eu me reporto aqui a uma entrevista antiga, de outubro de 2006, no número 1, primeiro número da revista Piauí, entrevista do Roberto Jefferson, que então estava na crista da onda com o caso do mensalão. Tá? O Roberto Jefferson, ele num arrobo de sinceridade, ele disse o seguinte: escuta, por que o partido XYZ tem interesse em fazer um diretor dos Correios, fazer um diretor, um vice-presidente da Caixa do Banco do Brasil? Só pode ser por um motivo, para roubar, entendeu? Essas instituições tinham que ser tecnicamente blindadas e o critério para ocupação dessas posições estratégicas deveria ser também um critério técnico e não um critério de favoritismo político, porque a gente sabe que quanto maior a superfície de contato entre a economia e o governo, maiores as chances, maiores as probabilidades de corrupção, infelizmente. Muito bem. E é possível a gente perceber também, além desse envolvimento político, toda uma estrutura, né, Carlos, envolvida. Sim, e eu queria frisar também que no campo da defesa vamos chamar assim, que o mercado pode ter e que entra o campo político, você ter uma legislação, por exemplo, que estimule e que proteja de forma efetiva aqui, porque, por exemplo, quem opera num banco como esse, lida na área de compliance, está na emissão, por exemplo, de CDBs, etc., de títulos de uma maneira geral, o que acontece? Tem informações suficientes para para saber se aquilo tem lastro. Então, operações de risco, você conceder crédito a quem não tem lastro, que não tem condição de tomar, volumes absurdos. Uma clínica, já falei, em Minas Gerais, 300 e tantos milhões sem equivalência em faturamento, né? Então, um funcionário que está operando uma coisa como essa, né, ou que seja de compliance, ou que seja de uma outra área, e observa essa
gravíssima, né, situação, ele tem que ser protegido se ele procurar as autoridades regulatórias e dizer, olha, está vendo isso, denunciando. Aí tem que ter uma proteção da lei. E tem até uma coisa que outros países, né, professor, acontece, um prêmio pela delação. Porque aquilo que ele evita de risco futuro em relação àquilo que ele está denunciando, as operações que são confirmadas efetivamente, ele tem um percentual que ele recebe pela sua delação, não estimulada pelo dinheiro, mas pelo risco que efetivamente dá ao sistema como um todo. Então é um prêmio pela proteção do sistema. Agora, entra aquilo que você falou, Natália. Um país de risco jurídico, né, de uma insegurança total, né, quem sabe se aqui no Brasil é capaz de virar culpado daquilo que ele está denunciando e ir para a cadeia, né? Infelizmente. Mas isso é importante. Agora, falando sério, é um instrumento importante de você ter internamente o estímulo, né, para que seja, né, garantida a lisura das operações. E aí, quem denuncia tem toda a certeza de que será protegido pelo seu grau de honestidade. E, infelizmente, professor Paulo, a gente consegue perceber de que o principal atingido, claro, vai ser sempre o consumidor final. Como é que o senhor vê como é que fica a instabilidade mesmo, não só jurídica, mas de segurança de investimento dessas pessoas, né, que estão entrando ali no mercado financeiro, que querem fazer uma aplicação conservadora? Fica na pior situação possível, Natália, porque, veja só, como disse o nosso editor-chefe, Carlos Dias, a gente pode usar aquela metáfora popular. O Brasil, infelizmente, é o país onde o poste faz xixi no cachorro. Tá? Então, por exemplo, aqueles 4 gerentes da Caixa Econômica Federal que desaconselharam a compra de R$500 milhão em papéis do Banco Master, em vez de ser punidos, eles tinham que ser premiados. Eles não tinham que ter perdido as suas gratificações, eles tinham que ser promovidos, pelo menos, né? Porque salvaram a empresa estatal, né, de um mico enorme. Mas, não, infelizmente, não é isso que acontece. Aqui no Brasil, essa cultura do whistleblower, né, do sujeito que toca o apito para avisar o mercado de que há algo de podre, né, no reino das captações e das aplicações, infelizmente, nós estamos muito longe disso ainda. Carlos, o que você pode trazer de dica para as pessoas conseguirem aí manter seus investimentos? Olha, em relação a investimento, eu acho que existe um conjunto de instituições extremamente importantes no país e que operam, né, há muitos e muitos anos e têm o reconhecimento do mercado. Então, acho que é importante, primeiro, você se dirigir a alguma casa, né, de investimento, instituição sólida e que tenha tradição de mercado, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado com os movimentos muito bruxos daqueles que começam a te levar a determinadas linhas de investimento através de quê? De análises, de negócio muito midiático, né, de rede social. Né? Hoje você vê, o pessoal vende tudo, vende inteligência artificial para investimento, uma série de coisas, aí cobra taxa. Então, o que vocês têm que observar? Né? Não só essas instituições tradicionais, mas também, na hora que lhe oferecerem os produtos, ver se coincide com o grau de risco que você deseja tomar. Às vezes, por exemplo, o importante, isso é uma coisa fundamental em qualquer investimento, é você medir o grau de liquidez. Isso quer dizer o seguinte, se você tiver algum tipo de aperto, você colocando aquilo de volta, né, no sentido de você recebendo o seu recurso de volta, se você tem um peso muito grande, uma taxação sobre a desistência, por exemplo, dessa operação, ou se você mantém tranquilamente uma liquidez de mercado. Por exemplo, você aplicou no CDB em 30 dias, esperou 30 dias e volta.
sem problema, o dinheiro volta para você. Agora, se está numa operação de 2 anos, 5 anos, você tem que saber monitorar isso, porque você não pode sair de uma maneira, assim, atabalhada de uma hora para outra, porque aí você tem uma perda efetiva, né, do seu investimento. Porque aquela expectativa começa a se realizar a partir do médio prazo e próximo ao final do prazo de vencimento daquilo que você aplicou. Então, você tem que ter essa cultura, entender qual é o seu apetite de risco, qual é o seu grau de capital, o que você pode aplicar de uma maneira mais, vamos chamar assim, de risco, mas não é suicídio. Risco não significa suicídio. Risco é uma capacidade de você se rentabilizar melhor, mas com os pés no chão, com coisas medidas. E aquilo que acontecer, por exemplo, de negativo aqui, na sua carteira, você tem o equilíbrio de uma renda fixa e você tem outros ativos também que garantem, né, que a perda não seja tão simples, é uma carteira balanceada. Então aí um assessor de investimentos pode fazer isso com você, gente incrível. Agora, esses vendedores de papel que te batem o tempo inteiro, que você tem seu gerente do banco que quer sempre te ofertar alguma coisa que está lá na mesa dele, e ele ganha em função daquilo que ele vendeu, ele tem que bater meta do banco no mês e tal, foge disso. Vá para uma informação, e eu acho que uma cultura também interessante é começar a ler um pouco mais, estudar um pouco mais, e aí você vai ver que não é uma coisa tipo assim de 7 cabeças, como se falava antigamente, né? É uma decisão racional o investimento, é uma proteção que você tem do seu futuro, né? Então é um planejamento, né, da sua própria vida, então você tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? E por último eu digo o seguinte, que tem um ponto que eu tinha colocado aqui, que acabei não citando, e que é o seguinte, a questão relativa voltando à questão da legislação, né? Existe uma legislação vigente, e quanto mais essa legislação for apertada para a questão do mercado, essas operações em termos dos bancos, agências de investimento, corretoras, etc., você tem muito mais garantia e segurança. E é um processo, repito, como o professor também chamou a atenção, de regulação de mercado, mas através de conselhos privados, que tem a representação, por exemplo, de investidores, de pequenos investidores. Eu quero dizer que o papo está muito bom, mas estamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do Pulso Global. Quero agradecer, professor Paulo Kramer, por mais esse programa ao nosso lado. Obrigada pelas suas considerações hoje. Muito obrigado. E olha, reforçando tudo que foi dito até agora, quem investir em títulos do Tesouro Direto, por exemplo, fuja dos longos prazos, que a gente está vendo que a relação está incontrolável, né? E a gente não sabe o que vem por aí. Então, fuja do longo prazo. Muito bem, programa cheio de dicas hoje. Hoje ninguém pode falar sobre isso, inclusive, depois de tantas dicas importantes para não cair em ciladas. Quero agradecer também, Carlos. Obrigada pela companhia e pelas análises de hoje. Obrigado, Natália. Obrigado, professor Paulo Kramer. É uma alegria sempre estar contigo aqui nessa bancada e aqueles que nos assistem, né? Espero que tenham gostado do programa, né? Um esforço muito grande que a gente fez de abordar um tema bastante pesado, denso, mas repito, né? Vá lá no nosso caderno que fala sobre a questão do colapso do Banco Master, tá a descrição, tá no nosso canal de YouTube, lá na descrição está lá o link, e eu tenho absoluta certeza que você vai compreender muito bem, a linguagem é extremamente acessível. Muito obrigado e um bom fim de semana para todos, né? Exatamente. Obrigada a você pela audiência dessa sexta-feira aqui no Pulso Global. E até segunda-feira. Tenham todos um bom fim de semana.